Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica Mendes, eu sou médica mastologista aqui em São Luís do Maranhão e hoje nós vamos bater um papo, vamos refletir um pouco a respeito de um conceito que é falado de forma muito aguardada, mas também com muitos tabus pelos pacientes, pelos familiares, pelos amigos, das pessoas que vivenciam o diagnóstico de um câncer de mama. Doutora Jéssica, quando que eu posso me considerar curada do câncer de mama? O que seria o determinante em relação à cura de um câncer de mama? Eu sei que esse assunto é um assunto muito sensível para muitas pessoas, então é um assunto que a gente deve falar de certa forma com leveza, porque não deve ser um tabu, como ele é encarado muitas vezes pela sociedade, infelizmente. Quando a gente fala, por exemplo, das campanhas de incentivo à realização da mamografia, dos exames mamários, das consultas mamárias, geralmente a gente fala a respeito das altas taxas de cura do câncer de mama quando ele é diagnosticado precocemente, ou seja, um câncer que é diagnosticado em tamanho pequeno, sem estar em estágio avançado. Mas a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de um câncer de mama, às vezes essa palavra cura, ao invés de confortar, muitas vezes ela assusta. Primeiramente porque alguns termos técnicos, alguns termos científicos deixam o paciente confusa. Por exemplo, é muito comum nos estudos médicos, nos artigos científicos, nos trabalhos apresentados em congressos e revistas médicas, a gente utilizar alguns termos que assustam. Por exemplo, sobrevida global, sobrevida livre de doença. E as pacientes falam, doutora, por que eu utilizando essa palavra sobrevida? Eu vou sobreviver? Essa palavra dá um certo medo, um certo receio. Mas essas palavras, elas são termos técnicos que mensuram alguns episódios da vida da paciente que vivenciou o câncer de mama, sem ter recidiva, sem ter retorno da doença. Então são termos muito específicos, mas que particularmente no meu dia a dia, no meu atendimento, na minha conversa com os pacientes, eu prefiro não utilizar justamente por essa interpretação que pode ser um pouco equivocada pelas pacientes que não fazem uso desse linguajar mais técnico. Então, esse controle da doença é algo que eu prefiro falar de forma mais objetiva com os pacientes. O controle da doença, a doença em remissão também é um termo que a gente costuma utilizar. E a cura, doutora Jéssica, quando que eu posso bater o martelo e falar que eu estou curada? É uma palavra, é um ponto muito específico, um objetivo muito almejado por muitas pessoas. Eu acho que a gente pode, às vezes, pensar em ressignificar um pouco essa cura, na verdade. O que significa, de fato, estar curada? Existe um determinado ponto X que significa que você alcançou essa cura? Na literatura científica, às vezes, alguns estudiosos, alguns autores determinam alguns marcos temporais, como, por exemplo, se você tratou o câncer de mama e tem 5 anos de acompanhamento, você estaria curada da doença se você não tem nenhuma outra lesão. Eu acho que é um pouco difícil você bater um martelo a respeito de algo tão complexo que depende de várias particularidades, de várias nuances. Mas a partir do momento que você tem esse diagnóstico e você se sente bem durante ou após o seu tratamento, eu acho que a gente pode ressignificar e pensar o que de fato a palavra cura, a cura significa para mim, para meus familiares, para pessoas que gostam de mim. Como é que está sendo a minha vida durante e após o diagnóstico do câncer de mama? A gente sabe que, felizmente, hoje em dia nós temos tratamentos muito avançados, muito modernos, relacionados ao tratamento do câncer de mama. Medicações, procedimentos cirúrgicos, procedimentos de radioterapia. Então, inúmeras possibilidades de combinação de tratamentos que podem ofertar uma boa qualidade de vida para as pacientes, independente do estágio da doença que elas se encontrem. Então, determinar que apenas um específico estágio alcançaria a cura e outro estágio não alcançaria a cura, eu acho que é determinar algo muito pesado para essa pessoa. Então, eu acho que a qualidade de vida, o bem-estar da pessoa, como ela se sente, como ela se reconhece
e como ela lida com o restante dos outros aspectos da sua vida, talvez sejam os aspectos mais importantes, e não taxar uma pessoa como curada ou não. Eu acho que é um rótulo muito difícil, muito sensível para que uma outra pessoa coloque na vida de uma paciente, de uma mulher que está com o diagnóstico de um câncer de mama ou que teve o diagnóstico de um câncer de mama. Então, eu acho até que é uma dica para as pessoas que se relacionam com pessoas que têm um diagnóstico de câncer de mama, às vezes pessoas do trabalho, amigos, conhecidos, quando encontram essa pessoa, às vezes perguntam: você está curada? Quando que você vai estar curada? E são palavras que podem ter um peso muito difícil de ser carregado por essa pessoa, podem trazer lembranças e pensamentos, anseios, preocupações que essa pessoa às vezes até não passa para esse conhecido, mas que internamente ficam em seu pensamento. Então a gente sabe que talvez não é de bom tom ter esse tipo de pergunta específica, mas sim, como que você está se sentindo, como é que você está, o que é que eu posso fazer por você para que você se sinta melhor. Então, estar ao lado da pessoa talvez seja muito mais importante do que, de certa forma, pressionar a respeito de uma dúvida que é um pouco subjetiva, que seria a cura do câncer. Então eu gostaria de deixar esse vídeo, na verdade, como uma reflexão. Se você conhece alguém que passa pelo diagnóstico do câncer de mama, ou já conheceu alguém que passou por esse diagnóstico, se você convive com essa pessoa, eu acho que a gente tem que também tentar deixar essa vida um pouco mais leve, sem trazer mais um fardo para essa pessoa. E se você está passando por esse diagnóstico, tente ressignificar essas perguntas que muitas vezes as pessoas não fazem com uma má intenção, com uma intenção de ofender ou de machucar ou de deixar você triste. Às vezes é mais por desconhecimento. E eu acredito que os meios de comunicação, vídeos até mesmo como este e inúmeros outros que a gente tem à disposição, podem ajudar a levar essas informações para as pessoas, para que todos nós reflitamos a respeito de como lidar com o diagnóstico e o pós-diagnóstico, o pós-tratamento do câncer de mama. Um grande abraço para todos.